poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, queridos ouvintes do nosso programa Em Poucas Palavras. Começa agora mais uma edição deste programa que nos traz muita alegria, porque a gente tem esse encontro diário. Nós estamos sempre publicando novos programas, pelo menos 3 vezes por semana. E isso não é por falta de assunto, não. Ao contrário, é muito assunto e muitos compromissos do nosso comentarista. Então a gente vai se adequando aqui para não perder estas oportunidades. Falando nele, está aqui do lado. Olá, Natson Matias, querido ouvinte. Graças a Deus pelo programa, pela sua audiência. A nossa expectativa é que a gravação de hoje seja usada por Deus na sua vida para abençoá-la, para ajudar você a entender mais um pouquinho das palavras de Jesus que ficaram registradas para nós nos Evangelhos. Estamos aí, então, seguindo com mais um programa. Bem, pastor, continuamos então com o tema Ditos Difíceis de Jesus, uma vez que depois que a gente até publicou alguns programas, o tempo todo está chegando e-mail até com essa indicação no assunto do e-mail. E dessa vez a gente recebeu também um e-mail do Saulo Bastianelli de São Paulo. A gente garimpa também nos e-mails mais antigos aqueles que estão perguntando sobre esses ditos de Jesus. A gente vai nós vamos encaixando aí. E é dele então a pergunta de hoje. O Saulo Bastianelli de São Paulo, então, ele diz: gostaria de saber o seu posicionamento referente ao episódio que se encontra em Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28 e também Marcos 7, 24 a 30. E ele diz aqui que há várias explicações e interpretações acerca do diálogo de Jesus com a mulher Cirofenícia cananeia. Porém, ele sente um desconforto quanto às diversas delas, essas interpretações. E ele então quer saber, na opinião do nosso comentarista, pastor Augustus, qual a percepção dele desse texto, de acordo com aquilo que a Bíblia diz, né? Se Jesus lá chamou aquela mulher de cadela, ou seja, não é bom tirar dos filhos para dar aos cães, e se ela resolveu ficar quietinha, ela se ofendeu, mas como ela precisava, ela ficou quieta, né? Como é que se interpretam, então, essas palavras de Jesus? Muito bem. Em primeiro lugar, obrigado ao nosso ouvinte pela pergunta, pela comunicação. A nossa oração é que Deus continue a abençoar a sua vida, ajudá-lo. E a nossa expectativa é que a nossa resposta possa ajudá-lo a tirar esse desconforto do coração. Aliás, por falar nisso, né, a gente tem que lembrar que há pontos na Escritura, nas palavras de Jesus e na palavra dos apóstolos e demais escritores do Novo Testamento, que sempre vão ser difíceis, não é? Vão ser enigmáticas e talvez o desconforto não acabe. Exato. E tem coisas que a gente tem que deixar meio que de lado, se a gente não consegue entender, não é? Deixar meio que de lado para, no futuro, Deus nos dando a oportunidade, ou mesmo quando chegarmos na glória, compreendermos plenamente alguma das coisas que foi ditas. Esses ditos difíceis, né, meio que duros ou desconfortáveis para muitos, via de regra, eles não afetam nenhuma das questões ou dos temas fundamentais da Bíblia. Os pontos centrais da Escritura a respeito do nosso pecado e da graça de Deus na salvação, na suficiência da obra de Cristo, a redenção mediante a fé, esses pontos são muito claros e não há dificuldade em compreendê-los, a dificuldade está em aceitá-los, não é? Mas eles são extremamente claros. Então, essa passagem, de fato, a dificuldade que ela apresenta é que, para um leitor moderno, né, da sociedade moderna, ocidental, o termo cão, ele é pejorativo. E quando usado no feminino com relação às mulheres, não é? Cadela, tem uma conotação bastante pejorativa. Exatamente. Né? A pessoa uma vadia, vagabunda, prostituta, né? Geralmente se usa nesse sentido. Mas já de cara, né, nós já vamos dizendo que está muito longe do sentido em que Jesus usou a expressão, né? O Senhor Jesus, no trato com as mulheres, é só ler outras passagens do Novo Testamento,
ele era extremamente respeitoso, né? Havia mulheres que o seguiam, a Jesus ministrava estas mulheres. O relato do encontro dele com a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, quando ele toma a iniciativa de falar com uma mulher de outra raça, que os judeus consideravam como inferior, já mostra que a atitude dele era diferente, transcendia a atitude normal daquela época com relação às mulheres em geral e às samaritanas e às mulheres gentílicas em geral, né? Em particular, a partir da perspectiva judaica. É até interessante essa questão, né, pastor, porque às vezes tem algumas versões de traduções da Bíblia que tentam até colocar outras palavras até pejorativas para substituir e dando uma interpretação que não existe, né? Exatamente. Vamos tentar entender aqui a passagem, não é? Fazendo mais uma observação antes de mais nada. Precisamos, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que lembrar que a gente está lendo um livro oriental de 3.500 anos de idade, no mínimo. Ou seja, a Bíblia, embora seja a palavra de Deus, ela foi produzida, escrita, através de homens que estavam imersos num contexto cultural, numa língua que eles falavam e respeitando uma visão de mundo, não é, que eles tinham. Então, no Antigo Oriente, os cães, eles eram animais selvagens e considerados imundos pela lei de Moisés, eram animais perigosos, que ficavam vagando, né, pelas cidades e vilas da Palestina, comiam carniça, eram vira-lata mesmo, né? E poucas famílias tinham cães como animais de estimação. O que acontece? Hoje, os cães que nós conhecemos, né, os cachorros que nós conhecemos, são todos animais de estimação, né? Eu sei que tem vira-lata, né, mas... Até né? Esses, às vezes, o pessoal trata com, né? Exatamente. Eu tive recentemente na fazenda de uma pessoa e tinha lá um cãozinho, né? Era óbvio que era um vira-lata, né? Muito dócil, acompanhava, gostava de... Aí perguntei pro dono, e esse cão aqui? Disse, não, ele apareceu aqui faz 2 dias, o pessoal da fazenda adotou. Né? Então é bem diferente, não é? Hoje, quando a gente fala em cão, né, é o pet, né? É o pet que o pessoal conhece e gosta, né? E tudo mais. Uma indústria. Exatamente. Mas no Antigo Oriente, os cães, de fato, eram animais raivosos, perigosos, imundos, né, bem diferentes daqueles que nós estamos acostumados no dia de hoje. A outra coisa que tem que ser levada em consideração é que, infelizmente, os judeus chamavam os gentios, os não-judeus, de cães. Se referiam a eles como cães. E você encontra isso na literatura rabínica, nas referências àquele período. Essa era uma das maneiras desrespeitosas e humilhantes pelas quais os judeus daquela época costumavam se referir aos gentios, não é? Então, isso tem que ser levado também em consideração. Mas agora, há uma outra coisa também que precisa ser lembrado, e quando a gente vai para o texto, a gente verifica com mais cautela, que Jesus não chamou a mulher de cadela. Ele simplesmente respondeu a um pedido da mulher. Vamos ler o texto que ajuda demais. Diz que Jesus foi para os lados de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom ficavam na costa da Palestina. Era uma região onde moravam não-judeus. Não-judeus, então eram gentios. E uma mulher daquela região, uma cirofenícia, não é, que morava ali naquela região, quando Jesus estava passando, pediu ajuda a ele, não é? Porque a filha estava endemoniada e ela tinha ouvido falar de Jesus, ela tinha fé. Tanto é que ela chama Jesus de filho de Davi e de Senhor. Mas os discípulos, né, mandavam ela embora, não queriam que ela se aproximasse de Jesus, por vários motivos, não é? Porque não queriam que ela incomodasse o mestre, talvez porque ela era uma mulher gentia, não é? E, finalmente, Jesus respondeu para ela, dizendo assim, eu estou lendo aqui Mateus capítulo 15, verso 24, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui Jesus declarou a missão com a qual ele veio. E ele veio primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio anunciar o reino de Deus e a redenção e a salvação mediante o seu sangue e sua morte, primeiramente aos judeus a quem foram feitas as promessas, com quem Deus tinha uma aliança, e de quem foi dito que o Messias haveria de descender. Então, ali, durante o seu ministério de 3 anos, Jesus Cristo se concentrou nos judeus. Evangelizou os judeus, foi para as vilas dos judeus, mas isso não
exclusivamente. Eu já mencionei o episódio em que ele evangeliza uma mulher não judia, a mulher samaritana, e há outros episódios também, não é? Mas o foco de Jesus, durante os 3 anos que ele estava aqui, era anunciar a redenção prometida à casa de Israel, que era a salvação mediante o seu sangue na cruz do Calvário. Mas a mulher continuou insistindo, né? Insistindo, adorou, diz aqui o verso 25, que ela adorou Jesus e pediu: Senhor, por favor, me socorre. E aí Jesus fez essa declaração aqui, esse dito, né, que é considerado ofensivo aí pelo nosso ouvinte, e com certeza é meio estranho, né, para outros, quando Jesus disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Ele usou uma ilustração da vida diária, que não tem a ver com os cães, mas com os cachorrinhos. Inclusive, no grego, há uma diferença, né? A palavra para cão não é a palavra que Jesus usa, ele usa no diminutivo, que era uma referência aos cachorros domesticados, ao pet. Um pequeno cão. Um pequeno cão que era adotado, né, como animal doméstico, eram poucos, mas havia, que era adotado como animal doméstico e que ele realmente ficava embaixo da mesa e que ele comia das migalhas, né, que porventura caiu, especialmente quando as crianças estavam comendo. A gente sabe que criança, quando come, né, comida para todo lado, né? E os cãezinhos, eles se apropriavam daquilo ali. O que Jesus está dizendo é que ele veio trazer o alimento para os filhos de Israel e que não era justo você tirar o alimento que foi designado para os filhos de Israel e dar para os cãezinhos, não é? Então, Jesus não tinha nenhuma intenção pejorativa, ele estava apenas dizendo qual era a missão dele. Ele veio primeiro para Israel, primariamente e primordialmente para a nação de Israel. E a mulher, né, muito sabiamente, ela diz: mas a sua ilustração me serve. Me serve, porque os cãezinhos, né, eles comem do que cai da mesa. E aquela palavra, com certeza, moveu o coração do Senhor Jesus, não é? Jesus viu, então, que realmente aquela mulher, não é que ela se humilhou, né, aceitou ser humilhada, esculachada para poder ganhar a bênção, mas o Senhor Jesus percebeu nas palavras dela uma compreensão e um discernimento espiritual que fez com que ele dissesse, está aqui no verso 28, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a filha, né, daquela mulher ficou curada à distância, né, pela palavra do Senhor Jesus. Então, essa é a explicação e não tem outra. Nos comentários, né, que geralmente consultamos a respeito dessas questões, os comentaristas não vão divergir muito disso aí. O que Jesus estava dizendo apenas é declarando e ratificando a sua prioridade. Ele veio para a casa de Israel primeiramente e para os gentios de maneira secundária. E ele usou essa ilustração para deixar isso muito claro. A mulher entendeu, né, não se ofendeu e, inclusive, pegou a ilustração e tornou em seu favor, né? E Jesus, de fato, abençoou e deu a ela o que ela concedia. A lição para nós é que a gente deve, quando se aproxima de um texto difícil da Escritura, procurar entender o contexto, procurar ler antes e depois, comparar com outras passagens, para que a gente tenha uma visão clara e possa interpretar as palavras do Senhor Jesus da forma correta. Ok, então tá aí o que Jesus usa no seu contexto, tudo para chegar a uma conclusão como nós vimos nesse momento, né? Seria muito estranho você fazer toda a comida e antes dos filhos comerem, você, peraí, deixa eu pôr aqui no chão, aqui é o pupete, o que né? Sobrar eu ponho em cima da mesa, né? E Jesus mostrou claramente isso. Tá bom, gente, muito obrigado. Obrigado, pastor, por mais esse comentário. Obrigado, Saulo Bastianelli, lá de São Paulo. Pastor. Saulo, nosso abraço, Deus o abençoe. Esperamos que o nosso programa